Agora sim, vamos lá, Apocalipse capítulo 3. E antes de ler o texto base de hoje, meus irmãos, nós vamos dar sequência, à série de sermões das 7 cartas às igrejas da Ásia em Apocalipse. E na 6ª carta, que é a destinada à igreja de Filadélfia, nós dividimos em 2 partes, Acende essa luz aqui para mim, por favor. Nós dividimos em 2 partes, Nós vimos a primeira parte na semana passada, dos versículos 7 ao 9, perdão. E hoje nós vamos ver dos versículos 10 ao 13, a segunda parte da carta. Mas antes eu quero rapidamente aqui relembrar algumas informações da semana passada, que foi a primeira parte da carta que nós lemos, ok? Só trazendo aqui aos irmãos, vamos ler, na verdade, Apocalipse, capítulo 3, versos 7 ao 9, que foi da semana passada, só para a gente relembrar os pontos principais que a gente viu, Então, 6ª carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse, capítulo 3, versos 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Então esse foi o texto base da semana passada, a primeira parte da carta à igreja de Filadélfia. E rapidamente eu quero recapitular aqui alguns pontos da semana passada, de que Filadélfia, o nome vem do grego, e significa amor fraternal, amor entre irmãos. E essa cidade ela foi construída sobre um local ali que é um relevo vulcânico. Então, por conta disso, ela é sujeita a muitos terremotos ali naquele local. E nesse texto, Jesus inicia dizendo que ele tem a chave de Davi nas suas mãos, E que o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. O que ele quer colocar diante disso, o que ele está dizendo aqui, é que ele tem todo o domínio sobre o céu e a terra. O que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre. Ele é soberano, a vontade dele é soberana sobre todas as coisas. E a gente leu ali também a descrição de Cristo, e ele próprio diz que colocou diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta. Primeiro ele abre, ninguém fecha, e ele fecha, ninguém abre. E ele colocou diante de Filadélfia uma porta aberta. E a igreja de Filadélfia soube aproveitar essa porta aberta, porque ela vinha guardando a palavra, ela não havia negado o nome de Jesus, mesmo tendo pouca força, ela permanecia sendo uma igreja fiel. Ela aproveitou a porta aberta que ela tinha diante dela, aberta pelo próprio Senhor Jesus. E sobre esse conceito da porta ainda que Jesus apresenta, na semana passada eu trouxe aos irmãos a reflexão de que a porta mais importante já aberta na história da humanidade não foi uma porta de madeira, não foi um portão de ferro, não foi nada disso, mas foi uma porta, entre aspas, de tecido, uma porta de pano, que foi o véu do lugar santíssimo, o véu do Santo dos Santos, onde tinha ali a Arca da Aliança, aquilo que separava as pessoas da presença de Deus, o símbolo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Então essa porta foi aberta pelo próprio Senhor Jesus, através do sacrifício dele na cruz. Eu sempre gosto de lembrar e apontar para a cruz, O sacrifício dele ali na cruz que abriu essa porta, e através disso o véu foi rasgado de cima a baixo. A porta foi aberta, o nosso acesso à presença viva de Deus foi liberado através disso. E por fim, na semana passada nós vimos que Jesus fala que ele faria com que os infiéis dessa igreja aqui de Filadélfia, que ele chama de sinagoga de Satanás, a reunião dos hipócritas, dos acusadores, dos mentirosos, estes irmãos infiéis da igreja de Filadélfia, ele fala que faria com que eles entendessem que ele próprio, Jesus, sempre amou aquela igreja, e que ele levaria esses infiéis a adorá-lo, com a igreja por testemunha disso.
E diante disso eu trouxe para nós o questionamento, a reflexão. Quem ao nosso redor, pessoalmente, como igreja, sabe que Jesus nos ama? Aqui ele faria com que os infiéis adorassem e soubessem que ele sempre os amou. Sempre amou aquela igreja. E quem sabe hoje à nossa volta que Jesus nos ama? Quem sabe que Jesus ama a IPI Ebenezer? Quem sabe na minha rua, dos meus vizinhos, nos locais onde eu frequento, na faculdade, na padaria, que Jesus me ama, né? Então a gente trouxe essa reflexão aqui para os irmãos na semana passada. Eu quero continuar a leitura ali desta carta à igreja de Filadélfia, seguindo ali no capítulo 3 de Apocalipse, mas sequenciando ali nos versículos 10 ao 13. Eu peço que você acompanhe comigo, por favor. Vai estar projetado ali no Data Show também. Então diz assim o texto: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, verso 13, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero orar mais uma vez com vocês em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pela tua palavra que está aqui diante de nós, e como nós já declaramos hoje, é ela que pode transformar a nossa vida, a nossa história, é ela que, através dela, que nós somos ministrados pela ação do teu Espírito Santo, Senhor. Então que nesta hora isso seja uma realidade, que o teu Espírito Santo ministre a cada um de nós aqui, em nome de Jesus, da forma que aprouver ao Senhor, conforme aquilo que cada um precisa ouvir, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Fala conosco, com todos nós, porque teus servos, nós, estamos aqui ouvindo o Senhor. E me ajuda nesta hora a comunicar esta palavra que o Senhor trouxe primeiramente para mim. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite, porque eu preciso completamente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler ali então, eu quero relembrar no versículo 10, que o Senhor Jesus segue falando para a igreja de Filadélfia, e ela, uma vez que ela tinha pouca força, ele estava aqui dando a garantia de que ele mesmo iria guardar e proteger essa igreja diante das tentações que iriam surgir. Nós lemos ali, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. O próprio Senhor Jesus guardaria esta igreja, já que ela tinha pouca força de si mesma, né? Mas que tentações seriam essas de que ela seria protegida, das quais ela seria guardada pelo Senhor Jesus? E a palavra tentação aqui, eu sempre tenho dito que às vezes a gente cita o original grego que foi escrita a palavra, porque isso pode trazer mais significado para nós entendermos a mensagem do Senhor. E no original grego, a palavra tentação ela pode ser também traduzida como provação, aflição, ou ainda calamidade. E segundo as palavras de Jesus aqui nessa carta, essa provação, essa aflição, essa angústia, ela vai vir sobre os que habitam na terra, durante o tempo de tribulação, antes da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. E ele mesmo falou sobre isso no seu sermão profético, em Mateus 24, de que este seria o princípio das dores. Se nós lermos lá, não precisamos abrir, mas quando houvesse guerras, quando houvesse peste, doenças, terremotos, surgimento de anticristos, traições, morte de cristãos, o aumento da iniquidade, o esfriamento espiritual, todas essas são coisas que nós já vemos hoje. Este seria o princípio das dores, tais como as dores de parto, em alguém que está para dar à luz, uma mulher que está para dar à luz. Este seria o começo, e nós já vemos tudo isso acontecendo. Mas aqui também a palavra tentação, ela se refere ao juízo de Deus sobre todas as pessoas. E quando ele fala sobre tentar os que habitam na terra, nós vemos ali ainda no versículo 10, né, no finalzinho, para tentar os que habitam na terra, ele está aqui se referindo aos ímpios.
aos infiéis, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, que não estão adorando ao Pai em espírito e em verdade. Porque os salvos, os eleitos pelo Senhor Jesus, para terem seu nome escrito no livro da vida, estes sim serão protegidos pelo próprio Cristo. E é isso que nós lemos ali em 2 Pedro, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler rapidamente aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. E esse texto fala assim para nós: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Então, ao mesmo tempo, irmãos, que a carta como um todo, ela é dirigida diretamente aos verdadeiros cristãos de Filadélfia, porque não há repreensão para a igreja, né? O Senhor Jesus não chama a atenção deles. Então ele fala para os justos que eles estão no caminho certo. Mas, ao mesmo tempo, esses crentes são informados de que esse juízo ele não vai vir sobre eles, os justos, os que estão guardando a palavra, que não estão negando o nome de Jesus. Mas o juízo vai vir sobre aqueles que rejeitam, sobre os que rejeitam a palavra, o verbo vivo que desceu do céu. E seguindo a carta aqui a Filadélfia, em Apocalipse 3, verso 11, né? Nós seguindo ali, ele diz assim para nós, a palavra do próprio Senhor Jesus: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então ele já começa esse versículo com uma promessa: venho sem demora, fiquem tranquilos que eu venho sem demora. Vocês podem contar com isso, que ele está nos dizendo. Mas é interessante a gente ver aqui que o tempo verbal, são detalhes que às vezes a gente passa batido. O tempo verbal que ele utiliza, está projetado ali, né? Venho sem demora. Venho. Ele está falando no presente. Venho. Ele não está falando no futuro. Eu virei sem demora. Lá, em algum dia não vai demorar, mas eu virei. Não, venho no presente, não no futuro. E, meus irmãos, a volta de Jesus, ela não tem data marcada. Ninguém sabe. Só o Pai sabe, nem o Filho. É assim que ele fala na palavra dele. Apenas o Pai. Só que ela é anunciada aqui como estando prestes a acontecer, na iminência de acontecer a qualquer momento. Mas sinceramente eu creio que, com toda certeza, esse processo já começou. Esse processo já começou. Nós acabamos de ler aqui alguns sinais que são como o princípio das dores: terremotos, iniquidade aumentando, esfriamento espiritual, guerras. Temos ouvido, há anos já temos ouvido de todas essas coisas. Já está acontecendo, irmãos, no tempo presente. Venho sem demora. O processo já começou. E por isso a gente precisa, e essa mensagem não é, eu gosto sempre de lembrar nesta série, nós lemos as cartas às igrejas, né? Sardes, Filadélfia, Esmirna, enfim, todas, né? Éfeso. Mas elas são para nós. Para IP e Ebenezer. Ela é para nós, para cada um de nós, igreja, corpo de Cristo. E a gente precisa, analisando o que Jesus está falando aqui, estar preparados para quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele chegar. Eis que vem sem demora. A gente não sabe quando, mas é sem demora. Então a gente precisa estar preparado. E há 2 semanas atrás nós lemos a carta à igreja de Sardes, e lá Jesus dizia: seja vigilante. Igreja de Sardes, seja vigilante, desperte. Igreja de Sardes, acorde. Igreja de Sardes, não durma no ponto. Trazendo para a nossa linguagem, era isso que ele estava falando para essa igreja. E até por coincidência ou não, os irmãos relembraram aqui na IBD, um pouquinho antes, né? Aquela expressão não dá nada, e eu ia falar justamente sobre isso, né? Volta e meia a gente tem essa expressão, né? Eu contei aqui, algumas semanas atrás, do meu professor de biologia no ensino médio. Ele, em preocupação com a gente ali, que era na faixa da adolescência, ele falava: senhores, vocês
Vocês acham que tudo não dá nada, não tem problema, não dá nada. Vocês vão ver lá na frente, não dá nada. Do jeito dele, ele alertava a gente. E a gente tem muito isso muitas vezes, não dá nada. Não dá nada, não tem problema. Isso aqui é tranquilo. A gente tem que eliminar essa expressão do nosso vocabulário, do nosso banco de dados, de expressões. A gente precisa pensar não apenas aqui, neste mundo, nas nossas preocupações, na nossa rotina, nas contas que nós temos que pagar, tudo isso é importante, mas a gente não pode pensar só aqui, nesse mundo, mas a gente tem que pensar também na eternidade, para onde nós iremos após a vida nesta terra. E o apóstolo Paulo nos alerta sobre isso. Eu peço que você abra comigo, por favor, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler o verso 19. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. Esse texto fala para nós o seguinte. 1 Coríntios 15, verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos pensar além daqui, além desta terra, além daquilo que a gente vê, pensar naquilo que a gente ainda não vê. O pastor André falou para nós ali ontem na nossa reunião com o grupo que a gente de certa forma, poupado, não sei se seria o termo mais correto, mas poupado de uma visão espiritual, né? A gente vê, né, eu estou vendo vocês que estão aqui, mas nós sabemos que há seres espirituais aqui também, né? A palavra fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, se nós tememos ao Senhor, os anjos estão aqui com a gente. Nós não os vemos. O Espírito Santo está aqui presente conosco. Nós não o vemos, mas ele está aqui. E nós temos que começar a nos preocupar com aquilo que nós não vemos. Deixar de priorizar tanto o terreno, aquilo que é palpável, e pensar naquilo que é eterno. E Jesus segue aqui transmitindo o recado dele para a igreja de Filadélfia, de que ela guarde aquilo que ela tem de precioso, ainda no versículo 11, né? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E que coroa é essa? Se nós puxarmos pela memória, os irmãos que têm acompanhado essa série, né? Nós falamos sobre isso algumas semanas atrás, na leitura da segunda carta da igreja de Esmirna. Está lá em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. Jesus falando para a igreja de Esmirna, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Só que aqui Esmirna, que foi a segunda igreja que recebeu a carta de Jesus, através da visão de João, Esmirna ainda não tinha conquistado a coroa da vida. Tanto é que a frase aqui é: seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Eles ainda não tinham conquistado. Mas Filadélfia já era diferente. Filadélfia, Jesus alerta para que eles guardem o que eles já têm, para que ninguém tome deles a coroa. A coroa da vida eterna. Eles já tinham o nome deles escritos no livro da vida. Imagina que glória, que graça receber essa revelação da parte do próprio Senhor Jesus. Preserve o que você ganhou, porque o teu nome já está escrito no livro da vida. Mas quem poderia querer roubar essa coroa da igreja de Filadélfia? Né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem poderia querer roubar a coroa da vida dessa igreja?
Quem poderia querer roubar a vida eterna da igreja de Filadélfia? Quem é aquele que quer tirar a vida eterna e nos tirar a vida? O diabo. Aquele que é homicida desde o princípio, o pai da mentira, conforme João 8,44. E ainda no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus afirma: o ladrão, aquele que quer roubar, de fato, né? O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É esse que quer roubar a coroa da igreja de Filadélfia e fazer com que todos se percam. É o inimigo das nossas almas, Satanás. E o Senhor Jesus, ele diz aqui: guarde o que você tem. Não deixe que nenhum tentador, que nenhum acusador, que nenhum ladrão te faça perder a recompensa da tua fidelidade. O galardão que eu preparei para você, a recompensa que eu preparei para você pela misericórdia que eu tenho sobre a tua vida. Não permita, vigie, acorde, seja vigilante, não durma no ponto. É isso que ele está falando. E os irmãos também não precisam abrir, mas eu quero citar rapidamente o texto de 2 João 1,8, em que o apóstolo nos fala o seguinte, 2 João capítulo 1, único capítulo, na verdade, verso 8: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão, a inteira recompensa. Irmãos, eu já citei isso em algumas outras ocasiões, mas eu creio muito nesse princípio, né? Que o importante não é começar bem, mas sim terminar bem. O mais importante não é começar bem, porque às vezes se a gente começar bem e permanecer bem, glória a Deus. Mas se a gente começar bem e terminar mal, que o Senhor tenha misericórdia. É melhor começar não tão bem e terminar bem. Eu quero de forma bem breve trazer um testemunho aqui a respeito do meu tio. Os irmãos da igreja aqui sabem que há 2 semanas atrás nós tivemos uma perda na nossa família, né, do meu tio, Almir, esposo da minha tia, né? Um tio muito, muito querido, muito amado, né? Morava lá no interior de São Paulo. E os irmãos terem ideia, ele e o meu pai eram como irmãos, eles se conheciam antes do meu pai conhecer a minha mãe. Então era uma pessoa muito, muito amada mesmo, né? E tinha 57 anos, idade do meu pai, super novo. Ele tinha alguns problemas, né, relacionados a vícios. Ele estava numa casa de reabilitação há cerca de acho que 4 ou 5 meses, algo assim. E deu um infarto fulminante lá e não resistiu, né? E peço oração pela nossa família, pela minha tia, que estão sofrendo bastante, né? Mas o fato é que daí diante disso eu trouxe uma palavra ali para a família, né? A forma que eu encontrei foi gravar um vídeo ali, como é muito longe, não pude. Eu gravei um vídeo, eu trouxe uma palavra para a família com base em 2 Reis 20, da cura do rei Ezequias, né? E o Senhor Jesus chega para ele e fala: olha, coloca as tuas coisas em ordem, porque você vai morrer. Você não vai sobreviver dessa doença que você está, Ezequias. Põe a tua casa em ordem, arruma as tuas coisas, porque você vai morrer. E ele clama ao Senhor, e o Senhor se compadece dele e dá mais 15 anos de vida para ele. Eu trouxe essa palavra para a nossa família, no sentido de que o meu tio, ele não começou bem. Ele teve uma série de problemas, como eu falei, relacionados a vícios durante a sua vida. E ele estava nesse momento, nesses últimos meses, em uma casa de reabilitação. Eu falei que eu entendi ao ler essa palavra de que esse tempo que ele ficou lá foi esse tempo a mais que o Senhor deu para ele colocar as coisas em ordem. A gente não sabia, né? Quem poderia imaginar? Mas eu vejo que Deus foi bondoso quando ele deu um tempo a mais para Ezequias, para o rei, deu mais 15 anos. Mas eu vejo que Deus também foi bondoso com o meu tio, porque ele conseguiu arrumar a casa dele.
Ele fez as pazes com a família. Ele entregou a vida para Jesus. Ele encontrou a paz interior que só é possível encontrar em Deus. O início dele pode não ter sido dos melhores, mas pela graça de Deus ele conseguiu terminar bem. E por que eu estou falando isso? Porque nós fomos pegos completamente desprevenidos com a partida dele. Foi um negócio que chocou todo mundo. Ninguém... Nossa, eu mal pude acreditar quando a notícia chegou até mim. Mas ele não foi pego desprevenido com a vida em desordem. E nós? Eu, cada um que está aqui nesta manhã, como nós estamos com a nossa vida? Será que a nossa casa está arrumada? Será que nós estamos atentos à volta de Jesus, porque Ele vem sem demora? Nós acabamos de ler, eis que venho sem demora. Será que nós estamos guardando e cuidando daquilo que o Senhor nos deu? Da coroa da vida? Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa casa? A morte, ela refresca a nossa memória, né? Em certo aspecto. A gente pensa em coisas, em uma ocasião de morte, de falecimento de alguém, que a gente normalmente não pensa na nossa rotina. Mas, irmãos, eu entendo aqui que, só para fechar esse parênteses, o rei Ezequias e o meu tio, eu sinceramente eu interpreto dessa forma, que eles são exceções. Eles são exceções. Por quê? Porque nós não podemos deixar as coisas de qualquer jeito, deixar de guardar a nossa coroa que o Senhor nos deu e contar que Deus vai nos dar um tempo a mais para a gente arrumar as coisas. Ele pode, certamente Ele pode. Ele é poderoso para isso e muito mais. Mas aí eu entendo que a gente vai estar colocando Ele à prova. A gente precisa caminhar com a casa em ordem. A gente precisa caminhar guardando a coroa que nós recebemos do Senhor, porque eis que Ele vem sem demora. Ele vem sem demora. Então esse é o recado dele para nós. Como tem sido algumas semanas e como eu entendo que é hoje também. Seja vigilante, acorda, desperta. Deixa para lá esse negócio de não dar nada. Pense não apenas aqui, mas na eternidade. No versículo 12, meus irmãos, da carta a Filadélfia, seguindo a nossa leitura, Cristo ele fala sobre a recompensa prometida ao vencedor, aquele que permanecer firme e guardar a coroa da vida eterna. Eu quero ler com vocês aqui novamente verso 12. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quando Cristo fala aqui ao vencedor eu darei, eu recompensarei, de tal forma, X forma, Os crentes de Filadélfia, eles não tinham que temer, porque a provação informada, a tentação, como nós vimos agora há pouco, não viria sobre eles, mas sim sobre os infiéis. Esses irmãos, eles estavam, portanto, no caminho da vitória, e a recompensa para aquele que vencesse, para o vencedor, era o destino certo para o céu, e desfrutar de uma vida eterna com o Senhor. E a primeira recompensa aqui citada por Jesus é que o vencedor seria uma coluna do templo de Deus. Uma coluna do templo de Deus. Isso é uma referência a um texto que está lá, não precisa abrir, mas está lá em 1 Reis 7:21. Quando Salomão constrói o templo de Deus, com toda aquela imponência, ele ordena a colocação de 2 grandes colunas,
que de tão importantes que essas colunas eram, elas receberam até nomes. Uma delas era Jaquim, que significa ele irá estabelecer, e a outra era Boaz, que quer dizer rapidez. Ele irá estabelecer rapidez. Eram as duas colunas do templo que Salomão construiu. E essas colunas, elas serviam de sustentação estrutural e também decorativa para o templo. Então, sendo Filadélfia ali uma região sujeita a terremotos, os crentes aqui poderiam entender essa afirmação, e eles entenderam o recado de que eles poderiam descansar, na verdade, que a recompensa deles é que eles seriam tais como colunas de sustentação, em meio às adversidades, em meio aos terremotos, em meio às tentações, às provações, às angústias que haviam de se levantar. E Jesus completa ainda dizendo que essa coluna jamais sairia do templo, ela permaneceria ali para sempre. Ou seja, ele está reforçando a estabilidade, a fidelidade da promessa dele, que é inabalável. É isso que Jesus estava dizendo aqui. E ele fala ainda, o Senhor Jesus diz que na carta ele escreveria sobre essas colunas, ou seja, sobre aqueles que são os vencedores, os nomes de Deus, da Nova Jerusalém e o novo nome de Jesus. E eu já mencionei aqui em outra ocasião que quando alguém recebia um nome, alguém que nascia recebia um nome, ou algo, que recebia determinado nome, aquele nome refletia algo da personalidade ou do caráter. Falei esses dias, João Batista, temos o irmão João Batista aqui, João Batista, aquele que batizava, Por isso que era Batista, João ou Batista, o que batizava. E aqui é o mesmo caso. A gente nota que o significado das colunas desse templo, que foi construído por Salomão, se a gente juntar as duas, uma era ele irá estabelecer, a outra era rapidez, Jaquim e Boaz, os nomes. E eles se encaixam perfeitamente na fala de Jesus para a igreja de Filadélfia. Ele irá estabelecer rapidez. Ele irá estabelecer com rapidez ou rapidamente. É o que Jesus está falando no versículo 11. Eis que venho sem demora. Eu vou estabelecer rapidamente o meu reino soberano sobre a terra e sobre o céu. Rapidamente. Eis que eu venho sem demora. E os vencedores terão essa mensagem gravadas em si mesmo, como cartas vivas do Evangelho, de que o Senhor Jesus virá sem demora. É isso que ele estava falando para Filadélfia, é isso que ele nos fala hoje, é a mensagem essencial do Evangelho, a mensagem de arrependimento para a salvação. É isso que será escrito naqueles que ficarem firmes, que serão de fato como cartas vivas, carregando uma mensagem de boas novas. É isso que o Senhor está dizendo para Filadélfia e está nos dizendo hoje. E finalmente o Senhor Jesus ele encerra a carta no versículo 13, da mesma forma que as demais cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero concluir já dizendo, como eu tenho provocado a nós pensarmos sempre, para a nossa aplicação pessoal. Como essa carta, como esse recado do Senhor Jesus se aplica para nós? Ebenezer, corpo de Cristo, e pessoal, individual, cada um de nós. Será que a gente pode descansar no fato, como os crentes fiéis aqui, de que nós estamos guardando a palavra? Ou será que nós a temos rejeitado? Será que nós estamos pensando demais nas coisas desse mundo, esquecendo as coisas do céu, que são eternas? Será que nós temos sido vigilantes? Ou então nós estamos adormecidos, entorpecidos em determinadas situações? Como nós temos lidado com aquilo que o Senhor nos deu, com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos? Com temor? Será? Eu não estou falando nem que sim ou que não, nem que não, é para a gente pensar. A gente precisa pensar nisso.
Será que a gente está guardando a nossa coroa, a nossa recompensa, como realmente a gente deve guardar? Ou será que a gente tem sido descuidado, tratando de qualquer jeito? Isso é para mim e para você que me escuta. A gente não pode se esquecer, irmãos, que Jesus vem sem demora. Rapidamente Ele irá estabelecer o domínio dele sobre céus e terra. Só que como Ele vai nos encontrar quando Ele chegar? Eu glorifico a Deus pela vida do meu tio. A dor é grande, a saudade é grande, mas eu glorifico a Deus porque a gente sabe que Ele recebeu o Senhor Jesus no seu coração como o único e suficiente Salvador. Ele não foi pego de surpresa nesse sentido, a casa dele estava em ordem. Como está a nossa casa hoje? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti porque, como já dissemos aqui, já declaramos, a Tua palavra, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante, Senhor, do que uma espada de 2 gumes. E ela pode discernir tudo que está no nosso coração, Senhor. Todas as motivações, todas as intenções. E ela pode chegar e examinar todas as angústias, todas as situações que nós vivemos, Senhor. E nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Neste recado que nós recebemos do Senhor hoje, Pai, nos ajuda a entender, Senhor, que nós precisamos guardar a nossa coroa, Senhor. Nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e em nós, ó Pai. Nós precisamos prezar, Pai, e ser gratos pela salvação que o Senhor nos deu e nos dá todos os dias em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não banalizar o nome de Jesus, ó Pai. A sempre cair na mesma coisa e clamar o perdão em nome de Jesus, porque Ele que nos guarda. Não nos deixe prová-lo nesse sentido, Senhor. Mas nos ajuda a ser vigilantes, Deus. Nos ajuda a estar com a casa em ordem. Nos ajuda a relembrar que o Senhor vem sem demora, que nós precisamos guardar a nossa coroa, nós precisamos estar em uma vida reta, santa diante do Senhor. Eu e os meus irmãos, todos nós aqui, essa palavra é para nós. Que o Senhor nos ajude, Pai. Mas nós Te glorificamos, porque a Tua misericórdia, ela é infinita sobre nós. Ela cobre as multidões de pecados. E a demonstração maior disso está expressa aqui nesta mesa, Senhor, na qual nós vamos nos servir daqui a pouco. Nós Te glorificamos. Nós Te exaltamos, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Que ela faça morada em nós e frutifique, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.